ficar em pé, começar nosso culto de estudo da palavra. Nós estamos nos dedicando aos livros históricos e o Senhor tem nos abençoado, né? Nos abençoado. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela alegria de poder, esta noite, compartilhar a Tua palavra. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, em quem nós confiamos, e cremos, Senhor, que esta noite ouviremos a Tua voz. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença aqui, nada seja feito de acordo com o querer humano, que tudo venha da Tua parte. Nós que já estamos aqui, estamos felizes por poder compartilhar a Tua palavra. Aqueles que estão vindo, Senhor, traz na Tua paz, e aqueles que assistirão de casa, também abençoe, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos então à palavra do Senhor. Nós que estamos estudando agora os reis do sul, porque no norte não tem mais rei, né? No norte tudo se acabou. Infelizmente, o norte não ouviu os profetas Joel, Amós. O norte se negou a ouvir Oséias, né? E infelizmente o norte padeceu. E agora o sul, ele tem como que um grande avivamento, né? Nós estamos estudando Ezequias, filho de um homem muito ímpio, mas temente ao Senhor, e o sul, ele se levanta de uma forma muito bonita. Nós temos, como vimos no último estudo, nós temos exatamente o que? Um rei absolutamente dedicado ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e que, obviamente, chegamos ao capítulo de número 31 de 2 Crônicas, quando ele termina de celebrar a Páscoa, que ele faz tudo aquilo que vimos na lição passada, e ele faz uma Páscoa muito bonita, envolvendo também os judeus ali do norte, né, os israelitas. E, literalmente, há um momento de grande bênção, de grande prosperidade, de grande paz, de grande alegria em Israel. Quando você pega 2 Crônicas, capítulo 31, algo que era impossível de acontecer, acontece. Algo que era impossível de ocorrer, de forma muito natural, direta e objetiva, ocorre. Se não, vejamos, abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, quando acaba toda a alegria da festa da Páscoa. Veja que o versículo 1 diz: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram da cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim. Olha que fantástico! E como se fosse pouco destruir todos os altares de Judá e de Benjamim, você tem também aqueles que vieram do norte participando deste momento histórico. Olha que interessante, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão e para as suas cidades. O rei Ezequias, ele não para enquanto ele não consegue, de forma obstinada e maravilhosa, colocar tudo em ordem. O capítulo 31 é literalmente a continuação de um rei que colocou o Senhor em primeiro lugar, e por ter colocado o Senhor em primeiro lugar, colocou aquilo que naquele momento histórico era o símbolo máximo da presença de Deus, que era o templo.
Então ele cuida do templo, ele limpa o templo, ele de forma maravilhosa, ele se utiliza dos líderes religiosos para depois da limpeza, para depois da santificação, fazer a Páscoa, as festas do Senhor. E aí no capítulo 31, ele simplesmente pega e se utiliza de todo um cronograma que já havia sido estabelecido por Davi, de dias, horas, momentos, de sacerdotes e levitas trabalhando aonde? Trabalhando no templo. Então, veja que de forma muito bonita, todo o trabalho do templo foi reerguido, reestabelecido, e ele agora regula as turmas dos sacerdotes e dos levitas. E diz, o templo abriu de novo, vamos todo mundo trabalhar, vamos confiar em Deus. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim, confiem no Senhor. Se o povo não trouxer dízimo nem oferta, eu pago vocês. É como se ele dissesse isso. Quando ele chama os levitas, e quando, no versículo 2, estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, e, obviamente, cada um desempenhando o seu trabalho no momento correto. É óbvio que ele está dizendo, vamos continuar a crer no Senhor. O povo vai voltar a servir a Deus. E a maior demonstração de que o povo tem o coração na obra do Senhor é quando o povo dizima, quando o povo oferta, quando o povo se alegra para manter todo o trabalho do Senhor. E olha que lindo, é óbvio que quando ele regula, estabelece horários, dias, ele está confiando na misericórdia de Deus e na bênção do Senhor que vai tocar no coração do povo, para o povo ser dizimista e ofertante. Agora, se o povo não fizesse isso, como é que seria? Ele, Ezequias, eu não tenho dúvidas disso, ele colocaria a mão no bolso e ele tiraria da fazenda real o necessário para suprir sacerdotes e levitas. Eu não tenho dúvidas, por quê? Porque no capítulo anterior, no capítulo 30, você vê todo mundo chegando atrasado para a Páscoa, todo mundo desesperado, que estava sujo, não estava bem vestido, não tinha se preparado, e Ezequias ora a Deus e diz, perdoa. E para ter mais 7 dias de festa, ele patrocina. Ele bota a mão no bolso e ele patrocina. Ele não está nem por aí. Ele literalmente se alegra naquele momento, e os príncipes fizeram isso também. E como consequência da ordem que existe agora na casa do Senhor, da alegria de ter a casa do Senhor aberta, dos trabalhos feitos, dos sacerdotes trabalhando e se dedicando, olha o que aconteceu. Ele, Ezequias, no versículo 3, ele dá o exemplo, e no versículo 3 do capítulo 31, diz, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos do sábado, das festas de lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Então, antes dele olhar para o povo e dizer, abram o coração para que o templo funcione, Ezequias, ele dá o exemplo. Ele vem e ele, da parte da fazenda real, ele estabelece tudo aquilo que era necessário. E aí, olha que interessante, no versículo 4 do capítulo 31 diz que ele ordena ao povo, primeiro os de Jerusalém, depois dos arredores. E é interessante que o povo ouve o rei, e o povo de coração aberto vem trazer os seus dízimos, suas ofertas, para os holocaustos,
para as ofertas pacíficas, para as ofertas de comunhão, como nós já estudamos na querida revista da Escola Bíblica Dominical. Mas o que um texto como esse traz de relevante é que o povo de Judá, aonde a influência do rei era grande, porque era o rei determinando, trazendo, já era um milagre. Mas o texto bíblico diz que o milagre é tão amplo que aqueles que vieram de Israel, da parte norte, e desceram para a festa, e voltaram quebrando tudo que é altar que via pela frente, esses também começaram a louvar a Deus com seus dízimos e ofertas. Gente, isso é um milagre. Isso é um milagre. Ou seja, Israel Norte está acreditando em Ezequias, e Israel está dizendo, a gente está levando para o Senhor o que é do Senhor, porque vamos confiar, e mesmo jogados na terra, mesmo com uma administração tão sinistra como era a administração dos assírios. Você se lembra, o professor André Reich nos ensinando, e para alguns relembrando que já sabiam, a Síria simplesmente fazia o seguinte: tirava os seus donos da terra, originários fortes, levava para eles para servir como escravo. Afinal de contas, a gente quer ter escravo de primeira qualidade. Deixava na terra o restolho e trazia de fora gente para aquela terra, dizendo: vocês estão indo para conquistar e viver muito bem. Então, se você parar e pensar, quem ficou em Israel Norte não tinha motivo nenhum para louvar a Deus, não tinha motivo nenhum para se alegrar, não tinha motivo nenhum para glorificar a Deus, muito menos descer levando dízimos e ofertas. Mas a Bíblia diz de forma assim fantástica no versículo 5 e 6, e depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel. A gente espera Judá, porque a ordem foi para Judá. Ninguém vai cobrar de Israel, a gente vai cobrar de Judá. Mas aqui diz: os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel. Espera aí. Como é que um povo escravizado e arrebentado pela Síria, que não tem pacto nenhum com a terra tão distante, tem muito para dar aqui em Jerusalém? Sabe o que esse texto está falando? De milagre. De milagre. Esse texto está falando de milagre. Ezequias é tão tipo de Cristo, que Ezequias governa de Jerusalém, e por amor a Ezequias e o seu amor ao Senhor, Israel todinho está sendo abençoado. Israel todinho está sendo abençoado. Gente, mas pastor, aqui será que Israel não está no sentido de Judá? Não, porque o versículo 6 fala Judá e Israel. Aqui está falando de Israel Norte. Israel Norte, e toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Isso significa o quê? Que esse texto é um texto anual. Ano a ano eles desciam e levavam tudo. Ano a ano eles estavam descendo a Jerusalém. Ano a ano se tinha Páscoa em Jerusalém. Ano a ano levavam das primícias. Primícias e tudo. Tanto é que o versículo 6 diz: e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos. Então veja que o texto faz questão de destacar que, em primeiro lugar, a fidelidade começou com escravos, com gente que não tinha mais
soberania, que tinha que pagar pesados impostos a quem? Ao rei da Síria. E você não vê no texto ninguém reclamando dos impostos, ninguém olhando para o céu e dizendo, por que aconteceu? Ninguém dando absoluta desculpa nenhuma. A minha maneira de ver um texto como esse é, vocês se lembram que no capítulo 30, Israel desce para a festa. Muitos riram e zombaram quando Ezequias convidou. Mas os que foram, eles desceram, a maioria deles, maltrapilhos. Roupa que dava, jeito que dava, fedendo que era uma beleza. Eles não estavam dignos para a festa. Era tão indigna a pessoa deles na festa, no tocante à sujeira, à limpeza, à roupa e tudo, que Ezequias olha para eles com misericórdia e ora a Deus e diz, Senhor, perdoa. Perdoa. Agora, aqui você está vendo esse mesmo povo saindo lá de cima do norte e trazendo tudo? O que aconteceu? Ano após ano, Deus abençoa Israel por causa de Ezequias. Deus prospera Israel por causa de Ezequias. E isso nos faz entender por que Senaqueribe, filho de Tiglat-Pileser III, não invadiu rapidamente o sul. Porque Tiglat-Pileser veio e arrebentou Samaria. Por quê? Porque o pai de Ezequias, Acás, pediu. E Acás pagava impostos. Agora vem cá. Peraí, por que eu destruí o norte todinho e eu não vou destruir o sul? Porque aparentemente o que do norte estava saindo para o reino da Assíria era tanto que eles não necessitavam de novas conquistas. Era tanto que Tiglat-Pileser não precisou conquistar Jerusalém. Era tanto que Tiglat-Pileser morre e sobe ao trono Senaqueribe, seu filho. E aí este, como foi afrontado por Ezequias, aí esse vem acertar as contas com Ezequias. Então, olha que interessante, gente. O versículo 6, ele é paradigmático, ele é fundamental, porque ele mostra que no versículo 5, quem estava descendo, se alegrando e adorando a Deus, era o pessoal do norte mesmo. Não é todo mundo, mas é quem foi atingido pela palavra e a graça de Deus. E aí o 6 diz que os israelitas e o pessoal de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, porque muita gente fugiu de Samaria para descer, trouxeram dízimo de vaca, de ovelha, de coisa, de tudo. E trouxeram tanto, que no terceiro mês, o pessoal do templo já tinha montões que não sabia o que fazer. E o rei Ezequias, segundo o versículo 7, 8 e 9, Ezequias disse aos sacerdotes, constrói agora no templo um puxadinho. E aí nós tivemos o primeiro puxadinho da história dos templos, né? Constrói um puxadinho para caber mais mantimento. E eles construíram, coube mais mantimento. Asaías era o sumo sacerdote, segundo o versículo 10. E, gente, era tanto que tinha na casa do Senhor, que você tinha que dividir o patrimônio para cuidar e não faltar e abençoar. Gente, não é à toa que simplesmente, no versículo 13, você tem um nome
de Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jarimote, Josadabe, Eliel, todos esses chefes de muita gente que cuidava da administração do templo. E os nomes continuam simplesmente porque quando o Senhor tem misericórdia, existe fartura, e há muita alegria, muita felicidade, há uma fidelidade nos dízimos e ofertas, e simplesmente todo mundo voltou a trabalhar naquilo que o Senhor determinou. Então veja que lindo o versículo 20 e 21, quando diz: e assim fez Ezequias em todo o Judá. Todo o Judá. Ele não tinha poder de fazer o que nós estamos vendo em Israel, mas ele fez em todo o Judá. Ele fez o quê? Ele fez o que era bom, reto, verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, e nos mandamentos para buscar a Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. E prosperou. Muito bem. Você vê que então Ezequias, agora eu quero que você vá comigo para 2 Reis, capítulo 18. Porque é o texto paralelo ao que a gente literalmente acabou de estudar. E é um texto muito mais precioso para se entender tudo que temos que trabalhar hoje. Então, olha que interessante, olha que interessante. Quando você literalmente serve ao Senhor de todo o seu coração, e se aplica em primeiro lugar a obra do Senhor, todas as demais coisas vêm. E aí, o Senhor começa a cuidar, por intermédio de você, daquilo que você tinha que cuidar. Está pedindo sincronização, meu filho. Eu acho que é só esse aqui, tá bom? E aí o Senhor começa a cuidar das demais coisas. É lindo o texto de 2 Reis, capítulo 18, porque além de descrever com profundidade tudo que ele faz, a Bíblia diz lá no versículo 5, que ele tirou todos os altares, quebrou tudo que era Baalim, inclusive fez em pedaços a serpente de metal, se lembra? Serpente de metal que Moisés teve que levantar para o povo se salvar, ele fez em pedaços, que estavam adorando. Olha que interessante. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 5, de 2 Reis 18, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, Ezequias, não houve semelhante entre os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Então, depois de Salomão, de Roboão em diante, até chegar no último dos reis, Zedequias, ninguém foi como Ezequias. E olha o versículo 6, porque ele se chegava cada vez mais perto do Senhor, não se apartava do Senhor, guardava os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também nos termos dela, os torres de Atalai, e sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, Salmaneser, rei da Síria, subiu a Samaria, sitiou. E aí é óbvio, tomaram Samaria,
E versículo 11, o rei da Síria transportou Israel para a Síria, fez levar até Abor, porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, seu Senhor, tinha ordenado. Ezequias, então, vê Samaria sendo destruída, e Ezequias, ele começa a vencer todos os seus inimigos, a começar os filisteus. Ele não sobe para o norte ainda, ele começa ali no sul sua campanha, e ele vence os filisteus. E aí, pensando que poderia olhar para a Síria e dizer, eu não pago mais tributos, Ezequias desafia o grande império mundial da época. Resultado, versículo 13, que corrobora o que está lá em 2 Crônicas, no ano 14º, Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Judá e tomou as cidades fortes de Judá. É aqui que nós começamos todo o nosso sistema gráfico, que eu preparei para os irmãos. Porque aqui vem uma das batalhas mais interessantes da palavra de Deus. A batalha entre um império inteiro e um povo. Um império inteiro e um povo. E eu sei que você conhece essa parte das Escrituras, mas eu preciso que você conheça os meandros históricos e sociológicos deste problema que aqui está. Preparamos, obviamente, slides, filho, e eu quero que vocês, por gentileza, acompanhem. Nós estamos, então, em Ezequias. A parte que nós estamos é aquela parte amarela onde não tem mais o azul. Não tem mais o azul. Agora só são reis de Judá sem os reis de Israel. E aí, algo muito interessante, aqui vocês já sabem até de cor, né? Todos os mapas que vou te mostrar hoje foram retirados deste que até o presente momento é o melhor atlas bíblico que temos. É da CPAD, é chamado Atlas Bíblicos de Patmos. O professor Daniel Reich está para lançar o atlas bíblico dele, estamos aguardando para comparar, mas hoje ainda é o melhor atlas que tem. Um tanto caro, mas louvado seja o nome do Senhor pelo trabalho feito aqui. Bem, aqui os irmãos conhecem, é o Império Assírio. E Ezequias, obviamente, ele viu em primeiro lugar esse império se expandir. Ali está Nínive. E ele viu o império se expandir pela Babilônia, a parte sul, bem como pela parte ocidental todinha. Porque esse império chega literalmente até onde está a Síria, e obviamente, ao se expandir, o natural seria atacar Israel e posteriormente o quê? Judá. Por quê? Porque atacando Israel ali de amarelo e Judá cinza pequenininho, você tem um caminho aberto para o Egito. E, obviamente, tendo um caminho aberto pelo Egito, você ataca as riquezas do rei e do faraó que está no Egito na época. E o Egito sempre foi um desejo muito grande. Se você parar e pensar, filho, amplia só um pouquinho ali, Síria, Israel e Judá, por gentileza. Por que essa parte do território é tão desejada, irmãos? Tão desejada. Porque se você parar e pensar, aqui é um corredor. Isso aqui é um corredor maravilhoso, porque aqui do lado está o deserto da Arábia. Ninguém anda aí. Ninguém anda por aí. É seco até hoje, ninguém anda. Agora, passando ali pelo Egito e subindo
diminua agora, meu filho. Isso é um corredor entre, literalmente, a África, e diminui mais ainda, filho, e todo mundo conhecido na época, ali de verde, que a Síria já dominava, com sua linda e maravilhosa capital, Nínive. Com sua linda e maravilhosa capital, Nínive. O que eu acho interessante é que antes de Samaria cair, que Samaria é a capital de Israel, gente, Deus manda Jonas ir a Nínive. Deus manda Jonas ir a Nínive para mostrar que se um povo maligno como os assírios ouvir a voz de Deus e Deus teve misericórdia, não teria misericórdia do povo que ele ama, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó? Todo mundo ficou sabendo da conversão da Síria. Todo mundo ficou sabendo da história de Nínive. Mas os reis de Israel fecharam o coração. Jonas foi na época que quem estava no poder era Jeroboão II. E Jonas não queria ir não, revoltado. Porque Jeroboão II já pagava tributos ali a Nínive. E Deus fez Jonas ir a Nínive no pau, com todo o respeito, irmãos. Foi no peixe. E pregar, uma cidade inteira se converter. Você pode imaginar um pregador que não queria pregar? Um pregador que só pregou o mínimo. Deus vai destruir vocês em tantos dias. Deus vai destruir vocês em tantos dias. E não queria falar mais nada. Falou que Deus era misericordioso? Não. Amoroso? Não. Benigno? Não. E ficou sentado esperando no último dia Deus destruir. E ficou revoltado quando Deus teve misericórdia. Deus estava dizendo, olha, se eu tive misericórdia de Nínive, eu não terei misericórdia de vocês. Mas ninguém ouviu Jonas. Ninguém ouviu quem? Amós. Ninguém ouviu quem? Joel. Ninguém ouviu Oséias. E aí o que acontece? Obviamente, a nossa querida Samaria em Israel cai. Agora olhe para cá. Quando Israel cai, ela não cai à toa. Antes de Oséias cair, porque o texto diz aqui, Oséias cai. Antes dele cair estava Peca, porque Oséias era general de Peca e passou a perna no ex-rei. Peca, ele perdeu isso aqui, ó. Aqui está Israel, só que Israel ia até lá em cima, ó. Peca perdeu isso aqui, Peca perdeu isso aqui. Israel ficou só com 1/3 do território, porque o pai de Ezequias clamou e o rei da Síria, Tiglat-Pileser, desceu e arrebentou com tudo isso aí. Não ouviram o Senhor? Vamos lá, meu filho, amplia para o teu pai. Olha que interessante. Samaria, isso, filho. O que acontece em 722? Isso aqui. Samaria destruída por Tiglat-Pileser. E aí, meu filho, vai subindo na vermelha. Tá vendo? Ó, a linha vermelha vai demonstrando para onde levaram os judeus cativos. Muitos deixaram aqui em Gozã, continua, filho, e outros levaram para o máximo possível lá do Império Assírio, que é lá no meio, literalmente, dos médios, em Ecbatana. Levaram longe, longe, longe. E trouxeram lá de baixo, vai lá embaixo, meu filho, trouxeram de Cuta, que fica muito perto de Ur e etc. Trouxeram de lá, ó o pontilhado, volte, 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 volte. Trouxeram de lá povos para morar aonde? Em Samaria. Quando isso acontece, diminui, filho,
Imediatamente, Ezequias fica com a barba de molho. Por quê? Porque o território de cima, ali está vendo Samaria, está vendo do outro lado Gileade, o território de cima era Israel. Agora, eles são província de quem? Da Síria. O território de Judá listado, está vendo? Eles ainda não são província. Eles ainda têm rei, mas eles são vassalos. Qual é a diferença de uma província para um vassalo? Província. Você não tem administração local própria e autonomia. Eu mando para ir os meus encarregados para roubar tudo que você tem e levar para mim. Agora, vassalo, não. A terra é sua. O povo é teu. Vocês são independentes da gente. Mas para a gente não te invadir e acabar com a tua vida e te transformar em província, paga tributo. E paga alto. Não paga baixo, não. Paga tributo e paga alto. O que acontece? Acontece algo muito interessante. Ezequias, de alguma forma, se sentiu o rei da cocada. Estava acontecendo tudo, irmãos. Qual é o próximo passo? Gente, o impossível estava acontecendo. Qual o próximo passo? Era o quê? Se livrar de quem? Dos assírios. Aí Ezequias para de pagar tributo. Quem é que desce para conversar com Ezequias? O filho de Tiglat-Pileser. Ezequias ainda deu um jeito de pegar do tesouro real da igreja, o templo, né? Tudo que tinha de dinheiro ainda mandou para ele, dizendo: desculpa, estou pagando o tributo com atraso, mas com juro e correção monetária. Deu certo? Deu não. Mas Ezequias, ele foi muito inteligente. Ele fortificou as cidades de Judá. Ele, sabendo que o imperador assírio ia descer pelo canto ali, dos filisteus, ele conquista os filisteus, fortifica as cidades, para dificultar ao máximo a vinda de Senaqueribe. Olha que interessante. E ele faz duas coisas que foram geniais. Isso nenhum rei de Israel tinha feito. Olha que interessante isso aqui, Ali Samaria, aqui Judá. Um era vassalo, o outro era realmente parte. Por gentileza, toda atenção agora aqui. Toda atenção. Meu filho, amplia o máximo possível o primeiro quadro. Isso. Lá embaixo, filhão. Isso. Vai subindo devagar. Isso. Ó que delícia. Continua. Para aí. Irmãos, está vendo aquele edifício entre uma porta e outra? Toda essa parte aqui de baixo nós chamamos de cidade de Davi, porque foi isso que Davi conquistou. A partir de agora começa o que Salomão fez. Salomão amplia Jerusalém. Continua. E Salomão, aí está o Orfeu, a coisa mais linda do mundo, os templos que ele fez, a casa para a esposa dele e para as outras esposas, o palácio, vá lá para cima, ali está o templo. Ali está o templo. Olha que interessante, diminua, meu filho. Para você ter uma ideia, você está vendo ali que Jerusalém está bem alta. Bem alta.
Pois é, a parte de Davi, ela está em parte do que nós chamamos de Monte Sião. E o templo e a casa de Salomão, o palácio lá em cima, está no que nós chamamos de Monte Moriá. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ele olhava para Jerusalém e ele via precipícios muito grandes aqui embaixo e uma cidade elevadíssima lá em cima, em parte do Monte Sião e em parte do Monte Moriá. Foi exatamente onde está o templo, ali no Monte Moriá, que Abraão quase mandou Isaac para o céu. Tá ok? Mas ele cria que ia ressuscitar. Eu quero agora que os irmãos olhem para a imagem do lado, para que vocês vejam o motivo da confiança de Ezequias. Era no Senhor, mas também Ezequias era estratégico. Josué, amplia a imagem do lado. Vocês estão vendo a parte vermelha? Para mim é vermelho. Então, tá, a parte rosa. Ok. Isso aí é a cidade de Davi. Era o que Davi conquistou dos jebuseus, tá bom? Tá vendo a parte verde? Foi a ampliação de Salomão. Porque Davi comprou ali em cima. Oh Jesus, estou ficando velho. De Araruna. Isso. Tá bom? Então olha que interessante. Israel era isso. Só que morava ali do lado, ao lado onde está Western Hill, ali do lado tinham muita gente já morando. Por quê? Porque quando caiu Samaria, grande parte da população desceu. E não ficou nas maiores cidades. A maioria desceu, mas não tinha como botar aí dentro não, meu amigo. Foram morar em Sião, que é o monte ao lado. O que Ezequias fez? Olha que fantástico isso. Diminui, Jojo. Vamos lá? Bota no normal. Isso, filho. Presta atenção agora, ó. Aqui está o cidade de Davi. É o que está ali do lado. Está vendo? O 2 é a parte que acresceu Salomão, lá em cima. Está vendo? Agora, olha o 3 aqui. Olha o tamanho do 3. Gente, isso é um monte enorme, chamado Monte Sião. É fantástico. Pastor, peraí, o Monte Sião, então, está ali naquela parte verde, ali, isso. Tem um vale muito grande. E aí vem o Monte Sião. E o que é interessante é o ponto 4 aqui, ó. Ó o 4. Está vendo o 4 aqui? Isso é um outro monte. Ali o 4, ó. Aonde Jesus sentou e ficou olhando o templo de frente e falando que ele ia ser destruído. Então, ó como é Jerusalém. Jerusalém, na parte da cidade de Davi, ela e do lado é o Monte Sião. Lá na parte de Salomão, é o que nós chamamos de Monte Moriá. Agora, tem alguns briguentos que dizem que o Moriá é tudo, pega tanto lá em cima, quanto a parte aqui de Davi. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Agora, do lado, no ponto 3, é um macedo de rocha enorme, que cabe muita gente. Se você é Ezequias, e se você tem muita gente já morando ali, fora dos domínios de Jerusalém, mas do lado de Jerusalém, o que você faz? Bota um muro ali. Sabe por que a gente vai botar um muro ali na parte 3? Porque quando vier exército inimigo, não consegue nos atacar pelo 1 e pelo 2. O precipício é muito grande.
O precipício é muito grande ali no Hinom. Do lado tem precipício, mas é menor. Sendo menor, a tendência é atacar por ali. Ali estão os pobres mesmo. Não tem erro não. Olha como Ezequias é inteligente. Olha o que ele vai fazer aqui no 3. Acompanhe comigo. Aí de onde está a imagem, essa foi a única que não é do nosso querido. Aqui, ó, a cidade de Davi. Lá em cima, adivinha o que vai acontecer? Salomão. Então, de Davi para Salomão, ó, acresceu isso aqui. Tá bom? Adivinha quem vai pegar a parte do canto ali, ó. Ó que fera isso aqui. Aqui, ó. Cidade de Davi. O que Salomão acresceu. Olha que quadrado maravilhoso em cima do Monte Sião que a gente tem para fechar a cidade. Ezequias fez isso aqui, ó. Ó que fantástico. Olha o que Ezequias fez. Estrategicamente, ele constrói muros aqui, ó. Que não tinha. Aqui, ó. Que não tinha. Aqui, ó. Ele fecha o Monte Sião todinho. E Jerusalém fica assim até a época de Cristo. Tudo bem que com Neemias diminuiu bastante. Você vai ver que dor é Jerusalém na época de Neemias. Mas depois cresce de novo e Herodes faz uma coisa linda. Herodes foi maravilhoso, né? Então, olha que fantástico. Olha o que ele fez. Essa foi a primeira grande genial ideia de Ezequias. Ele transforma a cidade de Jerusalém, que já era difícil de entrar, numa cidade quase que impenetrável, com esses 3 muros novos. Entendeu? Coisa forte, muito bem edificada. Agora, segunda ideia genial. Bem, protegendo Jerusalém, eu protejo o que tem que proteger. Já reforcei as cidades do sul. Já arrebentei com os filisteus. Quando ele descer, ele vai ter que encarar os filisteus, vai ter que encarar as cidades fortes como Laquis e etc. Quando chegar em Jerusalém, tem muro a mais. Mas espera aí. Exército sobrevive sem água? Vamos lá? Exército sobrevive sem água? Gente, olha isso aqui. Aqui está a fonte de Gihon. Filho, amplia de tal forma que todos possam ver a fonte de Gihon. Presta atenção. Isso, filho. A fonte de Gihon está dentro da cidade de Davi. As pessoas que vão a Jerusalém é um dos momentos mais interessantes arqueológicos de ver a fonte de Gihon. É muito bonito isso. Agora, presta atenção. Você está vendo que tem uma cobrinha, entre aspas, que sai da fonte de Gihon e que vai parar lá na fonte inferior, que é chamado depois de tanque de Siloé? Você está vendo? Isso aqui é o que a gente chama de túnel de Ezequias. Essa foi uma das obras. Filho, os 2 vídeos. Essa foi uma das obras mais fantásticas de engenharia do mundo antigo. Nós vamos passar 2 vídeos agora. Eles são curtos, 2 a 3 minutinhos. Você vai ver que genialidade foi essa. Ezequias tampou a água de fora todinha. Deixou só a fonte de Gihon e fez um aqueduto subterrâneo para que não faltasse água dentro de Jerusalém. Tá, mas por que não pegar água ali na fonte de Gihon?
Porque de alguma forma ela não era tão protegida. Por ali Davi entrou e conquistou Jerusalém. Então é muito perigoso tirar a água de lá. Vamos fazer um dique. E aí, Marco Aurélio, a água sai daqui, vai descendo, 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 cai ali. Do outro lado da cidade, onde tem uma proteção maior, aonde o nível do vale é muito maior e o indivíduo não cresce. Então aqui na fonte de Gion, eu boto 200 a 300 soldados para defender. Lá do outro lado eu preciso de 2. Porque é tão alto que ninguém chega lá. Tampa a água de todo mundo, preserva a nossa água. E mesmo que eles consigam conquistar a fonte de Gion, as nascentes dela continuam, porque eu, Ezequias, fiz o túnel que sempre vai dar água lá dentro. Você sabia que os geólogos não sabem, até hoje, como é que essa água brota de lá? Ninguém sabe disso. Ninguém consegue explicar como essa água nasce naquele lugar. Agora, olha o que Ezequias fez. Ezequias não podia deixar a água brotando só ali e tirar a água só dali, porque dali abastecia Jerusalém inteira. Ezequias tinha que ir cavando, propiciando que novas fontes d'água viessem, junto com aquela, cai lá no tanque na frente e a gente toma água e não morre. Gente, nós vamos ficar impressionados no que é e o que é. São 2 vídeos. Rapidamente para a gente aprender. Vamos lá? Temos aqui um gráfico da cidade de Jerusalém na época do rei Ezequias. E vamos ver a obra arquitetônica fantástica que o rei Ezequias vai realizar. Mesmo que tenha discussão hoje em dia se foi realmente o rei Ezequias ou foi antes, mas assumindo que foi o rei Ezequias, vemos aqui o manancial do Gihon, que até hoje em dia é a única fonte de água natural que tem a cidade de Jerusalém. E logicamente naquela época. Então, vemos aqui o manancial, a fonte do Gihon. Na época, antes que Ezequias construa esse canal de água que temos aqui, tínhamos essa estrutura. As pessoas estavam aqui na cidade e desciam até uma piscina de água, né, construída pelos cananeus, e com baldes iam levando água, subindo e descendo, subindo e descendo. O que acontece? Vejam a cidade é assim. A fonte de água está fora da cidade, com as muralhas. O que acontece? Quando vem um inimigo, é muito fácil pegar a água, é como fechar a torneira. Sem água, você não consegue sobreviver mais de um dia. E é fácil, né, vencer e conquistar a cidade. O rei Ezequias vai fazer uma obra fantástica. Vai esconder, que já estava protegida antes, mas aqui vai fazer uma coisa mais sofisticada. Esconder a fonte de água do manancial do Gihon e trasladar toda essa água a uma piscina, né, onde que é, hoje em dia, a piscina, chamada piscina de Siloé. E dessa forma as pessoas vão vir de uma forma cobertas, ninguém vai perceber onde que está essa fonte de água, o inimigo não tem forma de saber onde que está a água, e vai ser muito mais difícil de conquistar a cidade. Testemunha disso temos na Bíblia, quando o rei Senaquerib quis conquistar Jerusalém e não conseguiu, e fez um sítio da cidade, fechou a cidade, e não conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém. Viendo, pues, Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan?
Ahora estamos en la fuente del Gihón, contiene una enorme cantidad de agua. Antes del reinado de Ezequías, toda esta agua fluía fuera de la ciudad a través de canales de riego hacia los campos de la gente y los jardines del rey. Cuando Ezequías preparó Jerusalén para el asedio asirio, se preocupó de que el poderoso ejército de Asiria acampara fuera de los muros de la ciudad y tuviera acceso a la fuente de agua de la ciudad. Decidió evitar que utilizaran el agua bloqueando y sellando los manantiales fuera de la ciudad, incluyendo el manantial de Gihón. Desvió el agua del manantial hacia un túnel subterráneo que había sido excavado en el corazón de la montaña. Dos grupos de albañiles trabajaron en dirección uno hacia el otro desde ambos lados y se encontraron en el centro del túnel. Y el agua fluyó desde la fuente hasta la piscina. El túnel termina en la piscina de Siloé, que estaba dentro de la ciudad y protegida por muros defensivos. El relato de esta maravilla ingenieril se menciona explícitamente en la Biblia y también está documentado en la conscripción de Siloa, que fue descubierta a 6 metros del final del túnel. Esta es una copia de la inscripción escrita en letras hebreas antiguas, describe el momento dramático en el que los dos grupos se encontraron dentro del túnel. Los albañiles estaban blandiendo sus hachas uno hacia el otro y escucharon la voz de un hombre llamando a su compañero, y en el día de la excavación los albañiles se abrieron camino uno hacia el otro con sus hachas, y el agua fluyó desde la fuente hasta la piscina durante 1200 codos. Fantástico, né? Fantástico, inigualavelmente fantástico. Inigualavelmente fantástico. De uma precisão, de uma racionalidade, de uma capacidade. O que eles fizeram? Está aqui no texto, você pode ler depois em casa. Eles tampam todas as fontes de água fora de Jerusalém, eles ampliam os muros para proteger a fonte única de Gihon e, obviamente, a defesa se concentra ali. Cavam e levam a água para o outro lado. E o que é lindo é que é o seguinte, até hoje a escavação está lá, tudo feito. Como o próprio arqueólogo mostrou, você tem inscrições dizendo do momento em que se encontraram, falando de Ezequias, e assim, essa descoberta arqueológica é fantástica. Toda vez que você, meu irmão, for ver um vídeo de arqueologia sobre Jerusalém, quando disser, estão descobrindo a cidade de Davi, é porque Jerusalém foi construída e destruída tantas vezes, que tem terra em cima de terra. E chegar agora na antiga e primeira cidade de Davi. Uma coisa assim formidável. E ali muito se sabe, inclusive do palácio, e já estão procurando, porque o povo só quer a parte ruim dos outros, de onde Davi poderia ter olhado para Betseba. É mole? Meu Deus, o mundo está perdido mesmo, né? O indivíduo tem que fazer um trabalho sério e ele fica olhando uma coisa dessa. Então, irmãos, Ezequias, ele tinha se preparado para esse momento. E se você parar e pensar, vamos do slide de onde parou, filho? Se você parar e pensar, olha que interessante, depois dele fazer estas construções, ele tem aqui a proteção, isso, deixa eu voltar rapidamente, isso. Aí vem aqui, isso aqui. Ele fez o túnel de Ezequias, aqui, botando na semente. Agora, olhe para cá. Isso é fundamental, irmãos. Josué, amplia para a gente pegar lá de cima.
Isso aqui é o último mapa da noite e ele demonstra por onde veio Senaqueribe. Óbvio que Senaqueribe vem pela parte melhor para os seus exércitos, que é a parte leste. Para mim, oeste para você. Então o que acontece? Ele vem descendo. Tá, ele desce. Está vendo ali? Toda a parte verde é dele. Mas ele já tem brigas em Asdod, porque o rei de Judá, Ezequias, tinha conquistado os filisteus. Ele gasta muito tempo em Ecrom, porque Ezequias tinha conquistado os filisteus, trouxe resistência para ele, e ele gasta muito tempo em Laquis, a maior cidade de Judá, depois de Jerusalém. Ele conquista Laquis, depois ele vai para Hebrom, e aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, aí nós temos aquela célebre passagem bíblica, onde ele desafia o Senhor Deus, desafia Ezequias, fala algumas verdades para Ezequias, algumas mentiras para Ezequias, e o Senhor pode tirar meu filho, pode retirar, e o Senhor simplesmente dá uma das maiores vitórias descritas na palavra dele. Na palavra dele. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque a partir daqui você já conhece. Aqui é revisão. O rei chega, o rei afronta, o rei maltrata, o rei maldiz, o rei humilha. Ezequias pega as cartas, entra no templo, chama Isaías, e Isaías diz, fica tranquilo, porque Deus vai pegar Senaqueribe e vai levá-lo de volta, como se leva um boi preso no anzol. E ele vai morrer quando chegar lá. Ezequias, então, confia no Senhor. E o Senhor manda um só anjo. Bastou um só anjo. 185 mil dos valentes. Você pode imaginar o tanto de homem que tinha? Morreu. Senaqueribe volta correndo para casa. E no templo do seu Deus, ele morre. Irmãos, se você parar e pensar, Ezequias foi estratégico e Ezequias se preparou para a guerra. Ele só não sabia que o que vinha para cima dele era muito mais do que ele estava esperando. Mas Deus teve misericórdia. O Senhor teve graça. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele realizou o que ele tinha que realizar. Ele se prontificou. Morrendo de medo, ele se bota na frente do povo e ainda anima o povo. Com o coração derretido, ele vai e fala no Senhor, mas ele confia no Senhor. E o Senhor deu a ele uma das maiores vitórias que jamais um rei de Israel talvez pudesse experimentar. Amados irmãos, Ezequias foi sim um gigante na presença do Senhor. E é óbvio que os detalhes sórdidos de toda essa batalha a gente vai deixar para o último episódio de Ezequias, que nós vamos trabalhar na próxima sexta. Então, sexta-feira que vem a gente termina Ezequias. Hoje, esses detalhes absolutamente históricos, políticos, para que você guarde no coração a dificuldade que foi, mas como ele, de alguma forma, vem se preparando ano a ano, porque todo aquele conjunto ali de
muro para defender Jerusalém não foi do dia para a noite. O aqueduto, ou seja, a transposição das águas, não foi de uma noite para uma manhã. Não foi de uma noite para uma manhã. E outra coisa, Ezequias sabia que mesmo pagando tributo, um dia o rei da Síria viria contra ele. Viria contra ele. O que fica para o meu coração e para o seu coração na noite de hoje? O Senhor disse, no mundo tereis aflições. Obviamente que Ele nos anima dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci. O dia mau sempre vem, ele sempre acontece. Só que o servo do Senhor, ele tem, por parte do Senhor, aquilo que nós chamamos de discernimento espiritual. E de alguma forma o Senhor nos move a nos prepararmos para aquilo que talvez futuramente venha de difícil. É sério. De alguma forma o Senhor nos move para o dia mau, o dia do enfrentamento, o dia da dificuldade, o dia do provável revés. Então escute e entenda algo que é fundamental. Ninguém que serve ao Senhor, e ninguém que ama ao Senhor, e ninguém que vive para o Senhor, vai deixar de ter inimigos atrozes e enormes. Quando é que você sabe que está realmente servindo a Deus? Quando a sua vida vira um problema muito sério. Papai sempre ensinou isso, não sou eu, é meu pai. Quer ter uma vida cristã tranquila e calma, então sirva a qualquer um, menos Cristo. Não quer ter problemas? Não ore. Não quer ter dificuldades? Não busque a palavra de Deus. Não quer ter aperto? Viva aquilo que nós chamamos hoje de ateísmo cristão. Vou no culto do ano novo? Tá bom. Um dízimozinho no meio do ano, para ir lá na frente e o povo me enxergar. Oração eu sarto fora. Compromisso menos ainda. E à luz do grande teólogo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Simples. Absolutamente simples. Agora, começa a limpar a tua casa espiritualmente. Começa a tirar o que há de errado. Começa a viver para o Senhor. Começa a chamar teus filhos para viver ao Senhor. Começa a querer frequentar os cultos. Começa a querer orar. Começa a buscar o Senhor. Começa a estar na casa do Senhor. Você vai ver se Senaqueribe não vem para cima de você. Você vai ver se trevas não se levantam. Agora escute. Tudo que você no dia mau tem que fazer, Deus não vai fazer. Você trate de fechar as águas com as quais o seu inimigo vai poder beber para ficar sitiando e cercando tua cidade. Você trate de construir fontes novas, e você sabe que tem que fazer isso. Você trate de levar ao Senhor exatamente tudo aquilo que você não consegue fazer, porque o que é para você fazer, você vai ter que fazer. Feche as águas. Construa muros altos, fortes, poderosos, estratégicos para a sua defesa. E
E aí, quando Senaqueribe vier, se as tuas pernas tremerem, é normal. Ele é maior. Ele tem muito mais gente. Ele é muito mais forte. Você vai ver sexta-feira que vem o que era a propaganda de guerra dos assírios. O que era historicamente que assírios faziam para povos entrarem em desespero. Eles são tão astutos que eles chegaram no muro de Jerusalém e começaram a falar em hebraico. Os assessores do rei disseram: gente, não precisa falar em hebraico, fale em siríaco, porque a gente sabe falar em siríaco, porque o povo está ouvindo, e o povo não merece ouvir isso. E aí o comandante e chefe do exército de Senaqueribe disse: não, é para o povo ouvir mesmo, é para o povo ouvir. Tampe seus ouvidos, porque está vindo de Senaqueribe. Leve cada uma das afrontas ao Senhor. Entrega ao Senhor. Confia nele, confia nos profetas do Senhor. Você sabe quem é profeta e quem não é. Espera. Porque se o Senhor disser, vai e combate, você vai combater e vai vencer. Mas se o Senhor disser, é minha peleja, Ele pelejará. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento tão bom. Quanto conhecimento, a Tua palavra, Senhor, é tão maravilhosa, a Tua palavra é tão gloriosa, a Tua palavra é tão rica, a Tua palavra é tão esplêndida, Senhor. Senhor, é óbvio que um reinado como o de Ezequias não poderia ser tão pacífico e tranquilo quanto foi o reinado do pai dele, Acás. Obviamente, Acás, Senhor, serviu ao diabo de todo o coração. Teria problemas? Não. Mas Ezequias teve. Ezequias teve muito problema. Senhor, Tu dissestes que todos aqueles que querem viver piedosamente na Tua presença padeceriam, Senhor, grandes males. Mas eu Te louvo, Senhor, porque Tu és Deus, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu não mudas, Tu és imutável. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Deus de Ezequias. Tu és o mesmo Deus hoje, o será eternamente. Senhor, eu pessoalmente não sei da vida do meu irmão, mas eu sei das dificuldades de qualquer um que quer viver para Ti, principalmente num tempo como o nosso, o tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a levantar, como Ezequias levantou, muros de proteção. E a Tua palavra diz que muros só não bastam, há toda uma armadura, e nós temos como escudo para nos defender a fé. Senhor Jesus, se a nossa fé está pequena, fortalece. Se a nossa fé está fraca, aquece. Senhor, se a nossa fé está acabando, reaviva, Deus. Mas ajuda-nos a levantar o escudo da fé. Ó Senhor, eu sei que muros têm que ser levantados, mas Tu nos deste também o capacete da salvação. Ajuda-nos a crer no Teu amor, na Tua graça, na cruz, de tal forma que nada atinja nossa mente e nossos pensamentos. Nada, 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 nada.
Senhor, eu sei que muros têm que ser erguidos em nossos lares e sentinelas têm que ser levantados. Daí a tua palavra e a oração, mas nós precisamos, Deus, da couraça da justiça. Ah, como nós precisamos daquilo que evitará a morte precoce, a couraça da justiça, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tampar toda fonte de água que possa dar vida e tempo para nossos inimigos se acamparem, ficarem felizes e desenvolver estratégias para nos matar. Senhor, ajuda-nos a acabar com a vida velha. Senhor, que nós possamos jogar entulho em tudo aquilo que ainda de alguma forma alimenta nossos inimigos, Deus. Dá-nos essa coragem de romper definitivamente com o mal, com o pecado, com a maldade. Obrigado, Senhor, porque para fazer isso precisamos andar e andar muito. Obrigado pelo sapato, pela sandália, que é o Evangelho da Paz. Sem ela nós não teríamos condições de nos locomovermos e conseguirmos tampar cada um dos malditos buracos, das difíceis brechas. Deus de misericórdia. Obrigado por Ezequias. Ele, na verdade, é um tipo seu. Quando olhamos para esse grande homem, nós vemos a Ti, como Deus misericordioso, que nos ama, que, sabendo das dificuldades, levanta, quando nós não podemos levantar, Senhor, grandes muros, que traz água de onde, Senhor, a água vem, que podemos perder, e que, de repente, novas fontes podem surgir, Deus. Obrigado pela água definitiva que Tu nos deste. Obrigado porque os muros que Tu levantas, que estão na Tua palavra e na oração e na Tua igreja, enquanto corpo universal, Senhor, não há brecha neles. São muros verdadeiros, são muros absolutamente claros, são muros evidentes de amor e de graça e de proteção, Deus. Obrigado pela água da vida, pelo Santo Espírito. Ora lamacanturiantes, que nos encha cada dia, que nos encha cada dia, essa água preciosa que jorra para a vida eterna, Deus. Santo é o Teu nome, Senhor, santo é o Teu nome. E por mais que pareça contraditória, obrigado por Senaqueribe, Deus. Sim, obrigado por cada momento difícil. Porque Ele nos coloca no devido lugar. Lugar de gente pequena, gente medrosa, gente que aparenta estar firme, mas que precisa se derramar no Teu templo, clamando por misericórdia e graça, estendendo as mãos de forma desesperada a Ti, Deus. Obrigado por cada Senaqueribe, porque ele nos lembra que de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Portanto, glória a Ti. Glória a Ti. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né?
Que Deus maravilhoso.